Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos para o jogo aberto que vai trazer aqui a repercussão da vitória do Flamengo de 2-0 sobre o São Paulo. Teremos aí as reações, aí, a opinião do Cicinho que torce para o São Paulo. Vamos ver também a Renata Fã falando, assim como outros integrantes aí do jogo aberto sobre essa vitória do Flamengo que foi muito impactante, hein galera? Já se inscreve aí, ativa o sino, deixa o like, créditos na descrição. E vamos ver a opinião deles sobre essa partida. Semana repleta de polêmicas, o Flamengo recebeu o São Paulo no Maracanã na retomada do Campeonato Brasileiro. O atacante Pedro, que ficou fora da lista de relacionados por opção da comissão técnica, acompanhou o aquecimento no gramado e o técnico Felipe Luiz não poupou as palavras para explicar o acontecido durante essa semana. O comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. O que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar. Do lado do São Paulo, a novidade ficou pela reestreia de Hernan Crespo no comando da equipe. Quem atuou pela primeira vez com a camisa rubro-negra no Maracanã foi o meia Jorginho. O Maracanã é muito especial e a energia desse estádio, pelo que eu vi hoje, é algo incrível e foi muito especial para mim, para minha família e para os meus amigos que agora vão ter a oportunidade de acompanhar mais de perto. Dentro de campo, um Flamengo com o controle do primeiro tempo. A primeira boa chance dos cariocas saiu dos pés de Léo Ortiz, que arriscou de longe e carimbou a trave de Rafael. A resposta tricolor chegou com o André Silva cabeceando para fora. Na reta final da primeira etapa, 3 chances do Flamengo. Léo bateu da entrada da área para a defesa de Rafael. O goleiro do São Paulo apareceu de novo para fazer essa defesaça nesse chute de Wesley. No último lance, Plata, por muito pouco, não abriu o placar. A segunda etapa também começou agitada. Cedric Soares teve a chance de marcar, mas chutou para fora. O Fla chegou com perigo mais uma vez com Léo Pereira, que parou em Rafael novamente. Só que aos 15, a pressão surtiu efeito. Luiz Araújo recebeu na entrada da área e bateu bonito para fazer Flamengo 1-0. A partir daí, o time carioca administrou o placar, até que no último lance, Rafael espalmou o chute de Luiz Araújo e o Alacian, bem posicionado, fechou o placar. Final, Flamengo 2, São Paulo 0. Com o resultado, o Flamengo chegou a 27 pontos e se mantém na liderança do Campeonato Brasileiro. Já o São Paulo passa a se preocupar cada vez mais com a temida zona do rebaixamento. Lutar cada bola y sabemos perfectamente que no, gracias a Dios, no todos los días vamos a jugar con Flamengo no Maracanã. Dá mais confiança pra gente, a gente voltou da Copa do Mundo de Clubes, aprendemos bastante coisa lá, eu acho que isso ajudou bastante, a gente se impor, a gente ficar com a bola e graças a Deus a gente saiu com a vitória hoje. Muito bem, agora quero falar sobre esse jogo, depois vamos para a coletiva do Felipe Luiz, mas começando pela vitória por 2-0 do Flamengo para cima do São Paulo, estreia do novo técnico Hernan Crespo, que teve tempo para trabalhar o grupo, ainda não tem o seu principal jogador, que é o Lucas Moura, mas o São Paulo parece que aceitando esse resultado, Cicinho. E a gente viu uma escalação com 3 zagueiros, com 3 volantes, e olha, o Flamengo é um time de recursos. Renata, técnico novo e aquilo que eu falava, né, nos programas anteriores. Que isso, negão? Já? Peraí, negão. Você tira toda minha linha de raciocínio. Igual eu falei, técnico novo, mas a equipe é a mesma. A postura dos jogadores do São Paulo e o esquema que o Crespo armou contra o Flamengo, chamando o Flamengo para cima, é loucura. Você sabe que você é inferior à equipe adversária. Você tem que tentar algo
Não adianta tentar se defender os 90 minutos. E o São Paulo entrou dessa maneira. Foi massacrado pelo Flamengo. Se não fosse o Rafael, a vergonha seria maior, porque 2-0 perdeu para o Flamengo é normal. Não é normal. Não é normal um time como o São Paulo, com a história do São Paulo, se postar dessa maneira frente a um adversário. O São Paulo tem que entrar em campo e tentar jogar. Você colocar o Oscar de segundo atacante com o André Silva, poxa, nós estamos dependendo do André Silva para fazer gol, gente. Aí assim, com todo o respeito, eu tô falando que o cara para fazer gol, ele precisa ser abastecido. Aí o treinador taca a bunda do time lá perto do goleiro e quer ganhar do Flamengo, vai tomar taca mesmo. Ele tomou de pouco. E a realidade do São Paulo, entenda bem, torcedor, a realidade do São Paulo é essa. É brigar para não cair. Se não contar com o Lucas, se o Lucas não voltar, se não colocar o Ferreirinha também não estiver bem, esse negócio de Swarovski, qualquer coisa trinca. Então, tem que jogar. Não tem esse negócio de cansaço. Até o final do ano, tem que jogar todos os jogos, não tem que poupar ninguém. Manda os caras para Vocês estavam 30 dias invicto? São Paulo estava 30 dias invicto? Exatamente, perdeu. Perdeu, triste realidade. E o próximo adversário é o Bragantino. Conversa com o Ronaldo, que ele vai te dar algumas dicas. Só não deixa o traço. Outro também estava 30 dias invicto. Não deixa o traço. E o tal de Orlando Orfei aí, como é que é o nome do... Sei lá, o visão aí. Os caras, Bruno Arleu de Araújo. Não, Orlando Orfei. Bruno Arleu de Araújo. Bruno Arleu. Você é uma mentira pra arbitragem. Meu Deus, gostoso ver meus amigos assim. Mas do Flamengo e do São Paulo, Xixi, você foi bem na leitura. Só jogou o Flamengo. Só jogou o Flamengo. E se não fosse o Rafael, ataque era maior ainda. Verdade. Agora, o que chamou mesmo a atenção e repercutiu foi a coletiva do Felipe Luiz. Começa literalmente trazendo os bastidores com o Pedro, que treinou mal, que não foi relacionado por isso, que no GPS tinha os piores índices em relação aos demais companheiros, que há tempos ele vem praticando deboche, falou que a atitude dele beirava o ridículo. E tá aí, todo mundo acompanhou na internet, porque isso rodou para todos os lugares. Edu Dracena, nesse caso, você concordou com a postura do Felipe Luiz? Renata, com todo respeito ao Felipe Luiz, está começando agora a sua carreira como treinador, mas para mim foi muito mal mesmo. Ele não pode expor assim um atleta dele, da forma como ele expôs. Eu acho que para você ser, primeiro, um grande treinador, você tem que saber gerir momentos como esse, delicado, principalmente vindo de um atacante, que é um dos principais atacantes que a gente tem no Brasil, dessa forma. Eu acho que, primeiro, faltou com respeito perante ao grupo. Porque você imagine só, os jogadores também começar a falar que daqui a pouco ele começa a escalar mal na imprensa. Não, você tem que chamar todo mundo, conversa, não sei se ele chamou ou não o Pedro, mas não pode expor o Pedro dessa forma. Qualquer jogador. Você fazendo isso, você acaba com o seu grupo de jogadores. Para mim foi muito mal assim, a atitude do Felipe. Eu não gostei, particularmente eu não gostei como ex-atleta, sabe? Vendo um treinador, um cara como pode ser um dos principais treinadores nossos que a gente tem, mas começando dessa forma. Então eu não concordo com isso. Eu acho que poderia ter feito de outra maneira. Poderia ter falado assim, não estou levando o Pedro por causa disso e disso, mas não colocar negócio de GPS, treinando mal há muito tempo. Outro dia ele tinha falado que o Pedro estava treinando bem, a semana passada, e agora não está treinando bem. Então, o que está acontecendo lá no Flamengo? Então, isso mostra que, na minha opinião, e ele só deu essa entrevista, essa declaração, porque ganhou o jogo. Se tivesse perdido o jogo, ele não ia falar desse jeito. Ronaldão, e você? Eu queria acrescentar só uma coisinha no que falou. Você concorda com o Edu? Mas lógico, porque quando... o ano passado, ontem, tá, Felipe? Ontem, você era um lateral cansado. Você tomava nas costas toda hora que você descia. Você brigava com a bola. E seus companheiros e o seu treinador não falou isso de você. Todo mundo falava que você era gente boa. Então você tem que entender o momento de cada jogador sendo treinador. Conversa mais com o Rodrigo Caio, esse menino que é inteligente e é um cara humano. Você tem que ser humano também nessa hora. Você tem que sofrer. E não é porque você ganhou que você vai sair batendo em todo mundo. Você acabou de ser fritado pro seu grupo. Porque você é um cara que tem que gerir. E você ontem eu tô falando, era um jogador cansado e ninguém falou isso de você. E hoje você colocou um jogador que te ajudou, que está passando por um momento difícil, vindo de cirurgia e tentando resgatar alguma coisa. Você tem que aí dentro fazer a diferença, irmão. Como treinador e como homem. Não fritar o cara. Agora o grupo todo está achando que você vai fritar qualquer um a qualquer momento. Olha o que você fez com a sua carreira. E eu que falei muito bem de você aqui. Agora... eu não vou falar bem de você. Eu tenho que tratar você como você tratou o seu atleta.
Porque você não joga mais. E quando jogou no final, é o que aconteceu. Você fritou um cara, ele chamou. Agora de manhã, se eu não me engano, ele fez uma reunião com o grupo, sem você, para falar, olha o que nós temos aí, olha o nosso comandante. Quem será o próximo? Quem você vai fritar amanhã numa derrota? Olha o que você fez com o seu grupo, você jogou tudo fora. Na minha modesta opinião, quero ver você consertar agora. O Ronaldo já trouxe essa situação, o Pedro se reuniu com os jogadores, com os companheiros de trabalho, sem o Felipe Luiz. Segundo consta, não pediu desculpas ou algo desse tipo e disse que se sentiu muito mal por ter visto na internet que estariam vendendo, que ele sairia por 15 milhões de euros do Flamengo, que esse seria o valor e que isso nunca foi conversado com ele pessoalmente. Então, não sei se a conversa com o Felipe Luiz já aconteceu, mas imagino que, se não aconteceu, vai acontecer a qualquer momento. Eles precisam chegar num consenso. O Pedro já jogou 8 jogos pela Série A, então, se ele fosse para outro time brasileiro, não poderia jogar o Campeonato Brasileiro até o final do ano, só vai acabar no final de dezembro mesmo. Então, ele teria que procurar uma solução, caso ele queira sair do Flamengo, no exterior, algum clube diferente, e vamos ver o que vai acontecer. Se sim, o seu posicionamento, e olha que essa questão foi amplamente debatida na internet, só se falava nisso. Renata, eu tô junto com meus companheiros, até porque como ex-atleta, eu não gostaria que o treinador me tratasse assim e também não me sentiria bem, não gostaria que o meu treinador tratasse um companheiro dessa maneira, independente da postura, porque nesse momento o treinador tem que ser um psicólogo, o treinador tem que conversar com o atleta, tem que cobrar, porque esse Pedro na qual o Felipe falou do empenho dele, né, da falta de empenho, melhor se dizendo, nos treinamentos, foi o Pedro que acelerou a recuperação para poder voltar e ajudar o Flamengo. Então, todos elogiando a postura dele, tratando a questão da lesão dos ligamentos cruzados. Esse Pedro que tomou uma pancada na cara do auxiliar do Sampaoli, que ficou quietinho no momento que ele estava lá em cima e agiu com tranquilidade e com sabedoria, com humildade também, aceitando, bateram na cara dele e deu o outro lado e continuou trabalhando no Flamengo. E agora, o cara acelera a recuperação e o treinador dá uma declaração dessa, também tem que pensar que o jogador nem sempre está com a cabeça legal. E até porque o Pedro estava no estádio assistindo o jogo. Imagine ele dentro do carro, acompanhando as notícias que o treinador está falando isso, porque saiu ele do estádio com a filha, né, o filho no colo, com a esposa, e aí não pega bem. Dessa vez o Felipe Luiz foi muito, mas muito mal, porque isso é ruim para o Flamengo também, um jogador da grandeza do Pedro. E olha, já vou adiantando que aqui no programa temos opiniões diferentes. Eu vi um posicionamento, por exemplo, do Chico Garcia na internet, aplaudindo a transparência, a eloquência e a maneira pública como o Felipe se manifestou. Então, eu acho importante ouvir a opinião de vocês, porque são atletas que viveram o que ninguém vive, o vestiário. O vestiário ainda é um lugar sagrado, é um lugar que preserva muitas coisas. E segundo eu escuto aí de muitos jogadores, é importante que seja assim, que as pessoas se resolvam. Agora, também penso que o Felipe levou a público isso, porque para ele estava no limite. Eu acho que ele já não tem medo de perder o atleta, não tem medo de perder a confiança do grupo. Ele fez o que para ele era necessário. Então, a gente vai ter que acompanhar, porque daqui a pouquinho o desenrolar dessa história não vai ficar só nisso. Não vai ser só um pedido de desculpas e algo assim. Isso aí vai ter, com certeza, novas situações. E a gente vai olhar isso aí de perto, não é? Consequências, viu, Renato? Consequências, com certeza. Consequências quando você... Esse foi o vídeo aí, galera. Vocês podem comentar o que foi que vocês acharam aí da opinião deles, né? Da repercussão. Acho que ficou ainda mais um pouco... assim, chamou mais a atenção o fato da entrevista do Felipe Luiz, né? Falando sobre o Pedro. Acho que no fim todo mundo fala mais sobre isso, porque o Flamengo atrai muito isso. Mas a vitória foi o mais importante, de fato, né? O mais importante. Agora, claro que vai ter muita conversa, vai ter muita questão ainda que vai acontecer com relação ao Pedro. A gente não sabe se ele vai ficar. Acho muito difícil depois dessa questão com o Felipe Luiz, mas a gente vai acompanhar tudo, né? E trazer aqui para vocês qualquer informação. Mas a verdade é que o Flamengo, embora bem no campeonato, sempre tem alguma crise, né? Não digo nem crise, né? Mas sempre tem alguma coisa que acontece ali de bastidores que chama atenção. Tá, a todo momento acontecendo alguma coisa ali que acaba tirando um pouco da paz, né? Dos torcedores, dos jogadores, enfim. Mas fica aí todas as reações aí, os comentários do Jogo Aberto, né? Da Renata Fã. E também do Cicinho, do Edu Dracena, né? Do Ronaldo Giovanelli, que
não concordaram com a atitude do Felipe Luiz, né? Aí acho que cada um vai ter a sua opinião, né? Felipe Luiz, acho que ele teve os motivos dele para poder falar isso. Pedro também deve ter motivos para poder agir da forma que ele tá agindo, né? E aí cada um pode ver de uma forma diferente. A verdade é que o Flamengo tem que estar sempre em primeiro lugar, né, nessas questões aí. E acho que é por isso que o Felipe Luiz agiu dessa forma. Se tá certo ou não, acho que cada um vai ter a sua opinião. Mas o que fica claro é que tá cada vez mais colocando fogo nessa questão aí. E a gente vai ver o que é que vai acontecer. Agradecemos a vocês e até o próximo vídeo. Fui.